Opa, vamos lá, gravando. Vamos aqui para... Opa, não vai dar certo não, calma aí. Tem que aparecer a tela aqui. Tem que aparecer a tela. Isso. Agora sim, tá certo. Então, pro segundo C aqui é o seguinte, gente. Nós temos essa primeira atividade, né? Que foi a primeira atividade que foi colocada lá em PDF. Aí a gente já tem o estudo lá de temperatura, né? E aí a gente já faz um estudozinho sobre calor, né? De calorimetria. Depois a gente vai reforçar essas informações sobre calorimetria com vocês, para vocês não terem muita dificuldade. Aí a gente foi e fez o nosso assunto seguinte. Aí eu fiz no quadro branco, coloquei aqui as anotações, né? Dilatação térmica. São 3 formas de dilatação, né? Os corpos sólidos podem se dilatar em uma dimensão, no comprimento, em 2 dimensões na área, 3 dimensões no volume, né? Então, no primeiro caso aí, que é o linear, mudança em uma dimensão, no caso, o comprimento. Aí eu coloco aqui uma barrinhazinha, a gente vai reforçar isso hoje. Esse aqui a gente vai reforçar hoje. Aí o superficial e o linear a gente vai reforçar depois, tá ok? Opa! Aí a gente tem aqui o superficial, que eu falei para vocês, né? Que é em 2 dimensões, a área, e você vai ter as mesmas equações. Observe que a diferença da equação do linear para o superficial está aqui, ó, ΔL, que é a mudança do tamanho. Comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, variação de temperatura. Quando você vai para o superficial, ó, variação da área inicial, o coeficiente é diferente, ou seja, o coeficiente é 2 vezes o de uma dimensão. Chamamos de beta, que é 2 vezes o alfa, certo? Aí o final é só você somar o que ele tinha mais o que ele vai ter. Então você vai ter o quê? A área final. Igual aqui, ó, comprimento final vai ser o comprimento inicial mais a variação do que ele acrescentou. Ok? Então, nós vamos lá para o volumétrico. Agora em 3 dimensões. Você tem um corpo tridimensional, 3 dimensões. Então, ele vai aumentar em todas as 3 partes. Do mesmo jeito, novamente, aí você vai ter o quê? O aumento do volume inicial, coeficiente e variação de temperatura, certo? Ou seja, o volume final vai ser o volume inicial acrescentado pelo aumento ou diminuição, né? Observe que o coeficiente volumétrico ele é 3 vezes o inicial, lá do linear. Então, alfa é 3, gama é 3 vezes alfa. Ou seja, a relação entre os coeficientes, alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3. Né? Eles têm essa relação aqui entre si. Aí eu coloquei sobre os líquidos, né? Que os líquidos e os gases têm características equivalentes, né? Principalmente os líquidos, né? Que é o que é mais comum dentro do nosso cotidiano. A ideia da variação é só volumétrica, em 3 dimensões. Só que tem um detalhe. Os materiais sólidos, o coeficiente é sempre menor do que os materiais líquidos, ou seja, os líquidos se dilatam mais que os sólidos. Essa é a principal característica a ser estudada a dilatação volumétrica dos líquidos, especificamente líquidos. Os gases têm outro comportamento ainda mais diferente. Então, eu coloquei 2 atividades, que era para você já ter me mandado também, né? Cite exemplo das dilatações e contrações do sólido no dia a dia, mostrando suas aplicações. Então, você tem aí vários exemplos de aplicação, por exemplo, nos trilhos de trem, calçadas das suas casas, pontes, né? Ela tem lá os vãos chamados, que é para deixar a abertura para se dilatarem, né? Os fios elétricos têm uma folga entre um poste e outro também para absorverem essa capacidade de contração e dilatação. Aí ele coloca aqui na segunda, explica o motivo de não colocar exposto ao sol, a pino, né, aquele meio-dia mesmo, aquela coisa forte,
um carro com um tanque cheio de combustível, né? Ou combustível cheio. Exatamente aquilo que nós falamos aqui, ó. O coeficiente dos líquidos é sempre superior a dos sólidos. Então, o que vai acontecer? O tanque vai se dilatar, o líquido vai se dilatar ainda mais. Ou seja, vai transbordar o combustível, aí podendo ter um incidente aí de acordo com a situação. Aí eu coloquei, na outra vez, essas questões aqui sobre o linear, que é o que nós estamos reforçando esses dias, é sobre o linear. Então, eu tenho aqui uma barra de 10 metros, aí o aumento de temperatura de 20 graus Celsius exposto ao sol, sendo que a temperatura é elevada para 40 graus, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio aqui é 22, 10 elevado a menos 6, que não consegue sair o elevado, né? Celsius a menos 1. Calcule a dilatação sofrida da barra. Aí a gente dá aqui a resposta, aí está aqui a resposta, né? Dilatação linear é dada, aí por essa equação aqui. Aí ele coloca os dados, comprimento inicial 10, o coeficiente aqui, 22, 10 a menos 6. Variação de temperatura, 40 menos 20, 20. Substituindo os dados aí, ó, quando você colocar aqui os resultados, fazendo aqui a conta toda, 10, 22 e 20, você vai ter o quê? 44, 10 a menos 4, né? E colocando em notação científica, 4,4, 10 a menos 3 metros, né? Então, vai ser bem pequena mesmo esse acréscimo aí no comprimento. Aí nós temos aí a quarta questão, né? Marque nas opções abaixo qual a grandeza não interfere na dilatação do sólido, né? Ele quer saber qual a grandeza aqui que não interfere na dilatação do sólido. É a natureza do material, o comprimento inicial, a variação de temperatura ou o tempo em que o sólido fica exposto à fonte de calor. Então, a equação utilizada para calcular a dilatação tem as seguintes grandezas. L0, que é comprimento inicial, variação de temperatura e o coeficiente de dilatação. Esse depende do material. Então, o tempo não interfere na dilatação de um sólido. Portanto, a alternativa incorreta é a letra D de dado. Aí nós vamos falar aí, como eu falei hoje para vocês, sobre a dilatação térmica, mas nós vamos falar especificamente a dilatação linear. Aí eu coloquei as imagens aí de situações onde deve ser levado em conta essa dilatação. Aí, ó, você tem aqui as barras, né, de concreto aqui de um viaduto, né, a linha de um trem, ó, tem um vão aqui, ó, tem um vão aqui, ó, o vão aqui da ponte, uma ponte como essa aqui, ó, esses cabos aqui, ó, tudo tem que ser levado em consideração, porque esses cabos se dilatam, né? A curva sofre variação, então tudo isso tem que ser levado em consideração, a dilatação aqui. Então, quando eles vão fazer, eles têm que colocar tudo isso na conta, porque senão isso aqui desmorona, né? Então, não é à toa o estudo da dilatação térmica, levar em consideração as variações de temperatura do ano, do período dessa região aqui nessa construção. De um modo geral, quando aumentamos a temperatura de um corpo sólido ou líquido, aumentamos a agitação das partículas que formam esse corpo. Isso causa um afastamento entre as partículas, resultando em um aumento nas dimensões do corpo. Dilatação térmica, por outro lado, uma diminuição na temperatura de um corpo acarreta na redução de suas dimensões. Aí nós chamamos de contração. Dilatação é aumento, contração é diminuição. Na construção civil, por exemplo, para prevenir possíveis trincas, né, ou quebradura, ou ruptura, por causa da dilatação térmica, os materiais utilizam-se folgas, chamadas de juntas. Né? Isso é muito usado em cerâmica, né? Você vai ver na casa de vocês que tem aí o reajunte, né? Essas divisas aí não é à toa não, viu, gente? Tem gente que acha que é bobagem, mas não é não. Então, tem aqui dilatação linear, que a gente já viu lá no quadro branco, né? Embora a dilatação ocorra em todas as dimensões, pode predominar a dilatação apenas de uma de suas dimensões sobre as demais. Ou ainda podemos estar interessados em uma única dimensão do sólido, que no caso é o comprimento. Exemplo aí dos trilhos, né? Aí, ó, tem as folgas aqui, a gente falou, certo? E aí a gente finaliza hoje aí essa parte. Com isso, nós vamos exatamente finalizar, ok? Até a próxima.